O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Hermano Santiago. Boa noite, Hermano. Seja bem-vindo à TV Cresce. Obrigado. Boa noite, pessoal. Hermano, eu vou ler seu currículo para os nossos internautas. As pessoas que não conhecem aqui seu trabalho vão conhecer um pouquinho aqui. O Hermano é arquiteto e empresário na ES Arquitetura, no Rio de Janeiro, responsável pelo desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais e corporativos aos clientes. Acompanha as obras em todas as etapas, controlando prazos e a qualidade das entregas. Também realiza a elaboração de orçamentos e cronogramas de custo e prazo, visando a otimização dos recursos. E hoje você vai falar sobre um pouco de design e a influência do design no mercado imobiliário, não é isso, Hermano? Isso. A gente vai tentar trazer um pouquinho aí do que a gente consegue agregar para vocês aí no mercado imobiliário. Exatamente. Você vai falar um pouquinho da sua experiência de trabalho e a ligação com o mercado imobiliário. Hermano, então a gente vai começar aqui nossa conversa com a seguinte pergunta. Quais os elementos do design arquitetônico que são valorizados no mercado imobiliário atual? Bom, acredito que hoje os elementos que mais geram impacto visual de primeiro momento e que acaba gerando um valor agregado para o imóvel, porque facilita isso tanto na hora da venda quanto na hora da compra, é um bom projeto de iluminação, principalmente de mobiliário fixo, onde a gente tem as marcenarias, onde elas ficam fixas ou debaixo de uma bancada ou num quarto. Uma decisão correta disso faz com que aquele ambiente ali fique mais funcional. Então, hoje, o que a gente tem aí de melhor valorização e um custo baixo para agregar dentro do imóvel é trabalhar um bom projeto de iluminação imobiliário. E essa iluminação, ela interfere, assim, quantos por cento, assim, eu digo assim, na valorização do imóvel, no visual do imóvel, impacta, assim, você tem mais ou menos uma porcentagem disso? Porque uma iluminação pobre entristece um pouco o imóvel, uma iluminação errada desvaloriza também a qualidade do imóvel, né? Você pode me dizer mais ou menos? Posso sim. Aqui a gente está falando de forma genérica, tá, Cris? Eu costumo personalizar o projeto de acordo com o cliente, né? Então, um mesmo projeto de iluminação, ele não é genérico para todo uso. Mas, de forma genérica, né? A gente está falando de um mercado imobiliário onde aquele imóvel vai ser visitado e a gente não sabe qual é o perfil do cliente que está visitando. Então, a gente consegue trabalhar com uma iluminação direta boa para uma leitura, para um momento de família, entre família, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme. Uma iluminação direta, quando você quer dar destaque a algo, uma parede com um quadro, com uma foto familiar. Isso tudo realça o ambiente, porque você consegue destacar os elementos construtivos dele. Por exemplo, numa sala eu tenho uma parede com destaque em revestimento. Eu iluminando aquela parede, eu vou dar um destaque especial para aquele lugar, para aquele cantinho que foi feito. Então, hoje, em porcentagem, eu diria que um projeto de iluminação gera uma valorização de até 80% do imóvel. Bastante. Hoje é um dos projetos que mais se usa e que mais se dá importância na área de arquitetura, é um bom projeto de iluminação. Iluminação, eu concordo com você. E me diz uma coisa, como é que esse design arquitetônico ele influencia na percepção de quem está olhando imóvel, de quem pretende locar ou comprar um imóvel, e que tipo de design interfere diretamente nessa percepção? Eu acredito, hoje a gente vive numa era do imediatismo. Tudo está muito rápido, né? As informações estão muito rápidas, as pessoas acessam, elas querem saber alguma coisa, elas pegam o telefone e jogam no Google, e isso, em questão de segundos, ela já tem uma resposta. Isso acaba gerando interferência também para o mercado imobiliário, uma vez que eu vou fazer uma visita a um imóvel, eu sou um possível comprador. O que eu estou vendo ali é o que vai chamar a minha atenção. O cara quer um negócio para ontem, a pessoa quer um negócio de imediato, a pessoa quer um negócio pronto. Então, um bom projeto de arquitetura, aí volta iluminação,
uma boa circulação de ar, um aproveitamento de iluminação, iluminação natural, de ventilação natural, isso tudo, num bom projeto, o aproveitamento dos espaços. Hoje a gente vive também uma era onde as construções estão cada vez ficando menores, né? Assim, Sim, estão reduzindo o tamanho, porque eles querem colocar mais gente num menor metro quadrado. Então, isso tem que ter, a arquitetura também tem que acompanhar isso, porque senão você fica com uma sala de 2 metros quadrados e um sofá que comporta 10 pessoas, ou seja, você não tem mais nada naquela sala. Então, eu acho, assim, eu acredito que um bom projeto arquitetônico vai vender o próprio imóvel por si só, mesmo que a gente não tenha uma pessoa adequada ali fazendo a apresentação, pelo simples fato da pessoa se sentir acolhida. Ela chegou àquele local, ela se sentiu acolhida e abraçada por aquele lugar. Então, eu acho que é isso que a arquitetura hoje agrega aí na parte de valorização. Ô, Hermano, e na sua opinião, como profissional, você que é atuante no mercado, quais assim são as tendências arquitetônicas, né, que você considera que são assim mais influentes na valorização do imóvel? E depois eu quero entrar com uma outra pergunta, não está aqui no roteiro, mas é uma pergunta que me veio aqui à mente, né, minha mente criativa, com relação a não só o design, como também os imóveis assim, construídos e disponibilizados e talvez preparados para as pessoas com deficiência. Acessibilidade. Então, mas vamos com a minha primeira pergunta aqui. As tendências arquitetônicas. Isso vai mudando a cada período, né? A gente vai acompanhando aí, assim como um smartphone, ele rapidamente é atualizado por um novo, né? Pelo menos anualmente, a arquitetura também vai passando por isso. A gente hoje está num momento, eu acredito que esse momento hoje da arquitetura ele tenha vindo para ficar, e a gente cada vez mais vai explorar isso, mas a gente está em busca de cada vez mais materiais sustentáveis e materiais que tragam mais a realidade daquele produto final. Então, a gente hoje foge cada vez mais do artificial. Se a gente vai colocar um piso de madeira, um porcelanato, por exemplo, que é um porcelanato, é um piso imitando madeira. A gente quer as veias da madeira, a gente quer a textura da madeira naquilo ali. Então, hoje, a busca por materiais que mais retratam a realidade daquele material em si que a gente está querendo imitar é o que é mais utilizado. Vegetação, a gente tem usado bastante vegetação nos imóveis, tanto na parte interna quanto externa. E aí tem diversos estudos, Cris, que falam sobre benefício de uma melhor acústica, uma qualidade no ar, e aí envolve qualidade de vida, e aí você entra num nicho muito maior. Mas a vegetação também é uma coisa que a gente cada vez mais tem incorporado nos projetos. E a iluminação. E a iluminação, nessa hora, eu falo mais da iluminação natural. Como que eu vou explorar melhor aquele móvel ali? Eu sei que a luz ela entra nesse determinado local e aquela luz permanece ali. O que eu vou colocar ali? O que eu vou explorar melhor ali? Então, basicamente isso. Irmã, é legal porque, assim, eu vejo alguns programas que eu gosto bastante, me interessam. Eu, particularmente, eu não entendo nada de arquitetura, né? Minha área é totalmente outra, mas é uma área que me encanta e, às vezes, eu vejo programas, eu leio alguns artigos, revistas, enfim. E eu acho bacana quando existe um aproveitamento, né? Reciclagem de água no imóvel, né? A água do chuveiro vai para outro lugar, a iluminação natural, porque como a posição que foi construída, a casa utiliza essa posição em tal dia, tal horário do dia entra mais iluminação, vai no quarto do que na sala, e como isso vai sendo aproveitado e logicamente, que você falou, reflete na qualidade de vida e também reflete na preservação, né, na conservação do meio ambiente, eu acredito nisso.
e também reflete na economia do proprietário, do locador do imóvel, porque a utilização desses meios naturais, você gasta menos energia, você gasta menos água, você gasta, né? Enfim, tudo o quanto a vegetação, que nem você falou, também pode refletir na qualidade do ar, né? E é tudo isso, assim, eu acho fantástico mesmo, essa performance aí de vocês, esse trabalho de vocês, né? E utilizar isso de forma que fique lindo, porque é uma coisa linda, é um trabalho, para mim, artístico também, e não só de cálculo, e como isso também pode ser usual, né? Irmã, agora eu quero entrar na parte dos imóveis que são direcionados, que são feitos, né? Ou existem algumas reformas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E a gente sabe que futuramente todos nós, né, ficaremos idosos, né? Se a gente não morrer antes, logicamente, e a gente vai precisar também que os imóveis sejam adaptados para nós, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância disso e qual é o futuro, né, desse caminho. A gente vai precisar repensar muito sobre isso, Cris, porque, como eu disse, a gente está vivendo uma era onde se coloca maior quantidade de imóvel em menor metragem quadrada. E aí isso, em questão de acessibilidade, eles não conversam. Porque existe toda uma norma de giro de cadeira, de inclinação para você subir com uma cadeira, porque se a gente está falando de acessibilidade, a gente está dando para aquela pessoa o direito dela se locomover sozinha e não precisar de outra pessoa. Senão eu não preciso gerar acessibilidade para ela, já que ela vai depender novamente de outra pessoa. Sim. E, infelizmente, hoje, pouco se projeta assim, tá? Infelizmente. Nos meus projetos, eu acabei de entregar um imóvel agora, uma senhora de 80 anos, hoje em dia ela anda, ela faz as coisas sozinha, mas eu já fiz adaptações na casa, já convenci ela e o filho, pensando num futuro próximo. Mas, de qualquer forma, o próprio prédio não tem estrutura para ela chegar com uma cadeira de rodas e entrar na porta dela. Mas dentro da casa eu criei aquela estrutura. Entendi. Foi criada uma estrutura para ela tomar banho e ter uma barra de apoio. Então, tudo que foi possível pensar ali, a gente pensou. Eu acho que é uma área que ainda precisa ser muito explorada. Eu acho que tem um conflito aí entre menor metro quadrado e isso. Mas acredito eu que isso venha ganhando força e a gente retome isso num melhor pensamento em como a gente coloca... Eu concordo com botar maior quantidade de pessoas, sim, porque eu acho que você traz qualidade de vida para mais gente, quando você tira pessoas que trabalham ou moram longe do trabalho, né? Pessoas que vivem no trânsito, mas, ao mesmo tempo, você também precisa pensar naquelas pessoas que, em algum momento, vão precisar. Não só idosos, né? Várias pessoas, né? Eu falei de idoso porque nós somos considerados sem nenhum tipo de empecilho, né? Temos, né, graças a Deus, toda a liberdade de andar, de se locomover, tomar banho, mas futuramente iremos nos tornar idosos e vão surgindo as dificuldades. E tem aquelas pessoas que já precisam, né, da acessibilidade, que são os cadeirantes, são pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência, cegos, enfim. E aí você falou uma coisa bacana, né? Os imóveis, de maneira geral, já devem estar preparados para essas pessoas, para elas se locomoverem sozinhas e não dependerem de ninguém, né? Porque eu acho que a grande questão é essa liberdade e essa individualidade. Sim, aí interfere, inclusive, em altura de bancada de cozinha, de banheiro. E é isso que eu acho que a gente ainda está engatinhando, mas eu acredito muito que a gente vai trabalhar em conjunto com isso no futuro próximo. Sim. Eu vou entrar de novo nessa questão da sustentabilidade. A gente já falou sobre questão de colocar natureza na casa, de iluminação, mas tem algum outro ponto também que eu queria abordar aqui com você,
sobre os materiais, né? Porque a sustentabilidade logicamente, quando ela é aplicada e o imóvel é bem feito, vai causar uma valorização no imóvel. Mas eu queria saber com você hoje, atualmente, quais são os materiais que estão sendo mais utilizados na construção de um imóvel ou na reforma de um imóvel, materiais que antes não eram utilizados e que hoje estão sendo utilizados porque eles não causam, assim, tanto impacto no meio ambiente e que o custo-benefício também é considerado positivo. Olha, eu acho que também é uma área que a gente ainda, quando a gente fala de material bruto, é uma área que a gente ainda também está estudando e engatinhando junto aí com as evoluções. Eu posso citar para você exemplo de coisas que hoje estão sendo pensadas que geram um desperdício menor de material e uma construção inteligente. Sim. Então, hoje, por exemplo, os imóveis que não têm parede interna de alvenaria ou estrutural. São imóveis que contam com paredes de divisão interna totalmente em drywall, que possibilita a pessoa a fazer esse remanejo de paredes, de acordo com... O mesmo imóvel ele pode atender a Cris com um filho e um marido, a Cris solteira, a Cris com pet. Então, assim, esse mesmo imóvel ele pode ter diversos usos e para cada uso ele vai se adequar melhor. Então, hoje a gente já pensa, né? Hoje a arquitetura já pensa naquele imóvel atender de diversas formas. Inclusive, hoje a gente já se vende no mercado os imóveis sem nenhuma parede, só com parede externa, e aí o cliente entra e mora. Outra coisa também que se mudou, que se pensava lá atrás, era temos que entregar um imóvel com porcelanato na casa toda. Hoje as construtoras já não entregam mais o porcelanato na área seca, porque se fez um estudo que todo mundo quebrava. Ninguém utilizava aquele porcelanato que era entregue pela construtora, porque era um porcelanato de qualidade ruim, às vezes uma cerâmica. Então, as coisas estão feitas de formas melhor pensadas. Agora, voltando só para a sustentabilidade, hoje ainda o foco é placa fotovoltaica, isso tem ganhado força. Hoje a gente consegue comprar, isso está mais acessível, inclusive. Você consegue financiar em muitas vezes por banco. E isso hoje vende em lojas de departamento grande, que não vendia antigamente. Você comprava só em loja especializada e só quem tinha muito dinheiro tinha acesso a isso. Hoje em dia a gente já tem a arquitetura de fato pensada nisso. A gente tem prédio que a fachada toda é feita de vidro com placas de captação de energia. Onde também, exemplo que você deu, água de chuva sendo captada para lavagem de jardim, rega de jardim, lavagem de garagem, uso em descarga. Então, assim, não são materiais, eu não respondo exatamente a sua pergunta, mas são técnicas que já estão sendo utilizadas bastante. Eu acho que material a gente ainda precisa explorar mais. Ainda se usa muito porcelanato, muita coisa que ainda não dá para voltar 100% para a sustentabilidade. E, Hermano, então qual é o papel dos arquitetos na criação de projetos que potencializam a valorização do imóvel? Então, eu acho sim, eu tenho certeza que a nossa visão sobre o imóvel, né, o nosso olhar sobre o imóvel, consegue extrair de melhor aquele imóvel tem para oferecer. E aí, volto a dizer, a gente está falando, o que aquele imóvel tem ali de atrativo? É a vista? É a iluminação? Esse imóvel tem janela voltada para a fachada toda? Não, essas janelas são voltadas para uma avenida ruim, uma avenida barulhenta. O que eu vou fazer para poder gerar valor agregado e tornar aquele imóvel atrativo? Então, eu acho que assim, um bom projeto pensado desde do parafusozinho que vai colocar a porta no lugar até o móvel que vai ficar encaixado, em qual parede aquele móvel vai ficar disponibilizado, isso se torna atrativo e gera valor agregado para a pessoa que está ali visitando. Então, eu acredito muito que é a forma de que a gente pensa o imóvel, da forma que a gente pensa o imóvel, como que a gente trata aquele imóvel individualmente, e não como uma produção em massa. Hermano, e
qual que é o papel do corretor de imóveis para que o imóvel também seja mostrado de forma com maior valor para o seu cliente? Que pontos você acha que o corretor de imóveis tem que se atentar na hora da parte de intermediação ou de locação do imóvel? Desculpa, da intermediação imobiliária, ou para venda ou para locação do imóvel? Então, o corretor, na verdade, a gente é a ferramenta do corretor, né? O arquiteto acaba se tornando uma ferramenta do corretor. A gente faz com que transforma com que aquele imóvel se torne atrativo, mas quem vai executar a venda, quem vai estar ali de frente, lidando com o cliente, mostrando, falando, é o corretor. Então, assim, acredito que ele precisa ter aí um mínimo de conhecimento, ele não precisa ser arquiteto, mas um mínimo de conhecimento aí para poder conduzir uma visitação de forma que ele explore bem aquilo que foi valorizado naquele imóvel. Sim. E assim, você tem exemplos de design arquitetônico que você considera assim como fator de valorização? Você tem alguma experiência com relação assim, recente, né, com relação à valorização de imóvel, um design arquitetônico? Então, posso dar 3 exemplos. Tá. É uma experiência própria. Uhum. Há alguns anos atrás, eu fui a pessoa que vendia um imóvel de primeiro andar. Quem é corretor sabe que imóvel de primeiro andar é desvalorizado em relação aos imóveis, né, desvalorizado em relação aos imóveis mais altos. Eu morava, na época, em um apartamento de primeiro andar. Uhum. Existia uma mesma pessoa que morava na mesma coluna que eu, ou seja, a mesma disponibilização, o mesmo layout, só que ela morava no quinto. Então, ela já estava na minha frente em relação a isso, né? Eu morava beirando a rua e ela morava no quinto andar. O meu apartamento custava 100 mil a mais do que o dela e quem comprou optou pelo meu. Mas optou pelo meu pelo fato do apartamento estar pronto. A família entrou, morou e está morando até hoje. Eles moram até hoje lá, eu tenho contato com eles, porque eles simplesmente levaram a roupa do corpo para dentro da casa. Uhum. Então, porque você preparou o imóvel de um jeito que a pessoa que estava no quinto andar, que tinha, a priori, tinha todo o benefício, né? A pessoa, geralmente, a gente escolhe realmente o andar maior, mas você preparou o imóvel de um jeito que se tornou mais atraente, se tornou mais, assim, bacana e de maior utilidade para essa família. Eles fecharam um cálculo que, para quem não é da área, eu até entendo, Cris. Então, assim, eu não vou conseguir tocar uma obra. E aí, para eu fazer uma obra do quinto andar, o quinto andar realmente precisava de uma obra. Eu prefiro pronto, o que está pronto. Eu tenho um bom projeto de iluminação, o apartamento está pintado, o gesso está feito. Assim, o apartamento está pronto para morar. De fato, eles entraram e moraram. Outras 2 experiências aí não tem a ver comigo, tem a ver com o cenário que a gente está vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro, mas são edificações conhecidas, por isso que eu vou citar como exemplo. É a Leopoldina. Tá. A Leopoldina foi a primeira estação aqui que fazia interligação de Rio de Janeiro com 3 rios. Então, eram trajetos longos, foi uma estação super importante, feito por um arquiteto super famoso. Uhum. Então, é uma coisa histórica que ficou muito tempo perdido. E agora, esse ano, a gente iniciou a obra. Eles vão... Uma coisa até que eu cheguei a fazer na faculdade, tá? Meu TCC da faculdade foi em cima dessa edificação. Eles estão transformando num conjunto habitacional de pessoas de classe média baixa e vão trazer alguns novos usos para ali. Além disso, vai ter uma segunda estação de quadra para carnaval, vai ter um polo artístico. Então, assim, eles estão trazendo um prédio híbrido para uma região totalmente morta da cidade e para um prédio com uma história super importante. Isso já começou. E a última exemplo que eu posso dar aqui é do Hotel Glória, que foi o primeiro hotel, se eu não me engano, 5 estrelas daqui do Rio de Janeiro. É um hotel que também ficou largado por muito tempo e hoje também está se tornando um prédio residencial. Assim,
são novos usos para coisas que já tem toda uma infra pronta. Já existe elétrica, já existe gás, já existe água, tudo já chega ali em um edifício tão importante que estava largado. Então, são coisas que a arquitetura do local pôde proporcionar, porque se fosse algo que não tivesse valor histórico, talvez não fosse feito nada. Ia ser mais uma edificação que ia ser tombada ali, que ia ser derrubada. E isso, na sua opinião, traz, assim, eu acho que com certeza, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, uma revitalização urbana e também uma valorização do imóvel e do local, né? As pessoas vão começar a frequentar mais, vão abrir comércios, enfim, vai gerar aí toda uma circulação de economia aí, pelo jeito. Na Glória, já é um bairro popular. Tá. Vai melhorar, obviamente, ali no entorno. Agora, isso que você falou para a Leopoldina vai ser ótimo, porque a Leopoldina é uma via expressa que ninguém nem anda ali. Ou seja, estão trazendo moradia, vão levar VLT. Então, assim, vai trazer moradia para uma região que fica a 5 minutos do centro do Rio. Você imagina a pessoa que mora a 2 horas do centro do Rio, passa a morar a 5 minutos do trabalho. Qualidade de vida. Exatamente. É o mínimo. É uma das coisas que hoje em dia eu mais, assim, se eu não trabalhasse porque eu trabalho hoje, eu trabalharia facilmente, é isso. É trabalhar com retrofit, com revitalização de prédios que têm todo um potencial, localizados em lugares com potencial, e trazer qualidade de vida para a população. Eu acho que é isso que falta a gente pensar um pouquinho. A gente vê os centros das cidades largados, com toda a infraestrutura, e prédios sendo abandonados e gente morando com uma qualidade péssima de vida. Péssima, sim, com certeza, né? Aqui em São Paulo tem esse projeto de revitalização do centro, estou achando super bacana. Eu conheço pouco o centro do Rio, né? Eu fui no Rio umas 3 vezes somente, mas eu acho a grande tristeza, eu acho que deve ser a mesma coisa no Rio, mas eu estou falando um pouco aqui de São Paulo, que aqui em São Paulo o centro é maravilhoso, o centro tem muitas coisas, né? Tanto da parte arquitetônica, você vê prédios fabulosos, mas também existe a parte da segurança aqui, né? Hoje em dia, a impressão que você tem quando você anda no centro de São Paulo, que é uma coisa que a gente tá lutando para reverter essa situação, e já está começando a ser revertida, a questão de você não ter a sensação de segurança, que eu acho que isso é muito importante também, é você morar num local de qualidade e ter a liberdade de você sair da sua casa a hora que você quiser, chegar a hora que você quiser, não pensando no perigo, né, que você pode enfrentar com relação a assalto, ou moradores, assim, não digo moradores de rua, porque tem muita gente, né, com certeza, de bem, que infelizmente tem essa situação precária, mas pessoas que estão, assim, ligadas à parte de tráfico, ou à parte de coisas ilícitas, né, e você fica com muito medo dessa situação. Então, eu acredito que no Rio deve ter essas mesmas situações, e essa questão de você fazer toda essa reforma, essa valorização, acaba mudando o ambiente em geral. Você tocou num ponto perfeito. Na verdade, isso é um problema em todas as cidades. O centro ele foi criado, isso foi lá atrás, né? Assim, eu também não posso julgar o que se pensava lá atrás, porque a gente vai evoluindo, né? O ser humano vai evoluindo. Mas lá atrás se pensava no centro como um comércio. O comércio ele tem horário e dia de vida útil. Ou seja, não tem comércio, não tem vida útil. O centro fica vazio, o que gera o quê? Atrativo para pessoas que vão ali para se aproveitar de uma pessoa andando sozinha, enfim. Hoje, e já tem um tempo, né, eu estou falando hoje, mas já tem muito tempo, desde a minha época de faculdade, já se fala no sistema híbrido. A ideia de revitalizar os centros é como é que você transforma, como é que você traz segurança para um lugar? Trazendo vida para o lugar 24 horas. Como é que você traz vida para o lugar 24 horas? Vamos criar um sistema híbrido. A gente tem vida em horário comercial e não comercial, porque se você tem moradia e comércio funcionando no mesmo lugar, você tem rotatividade 24 horas. Sim. Então, é isso que
a arquitetura hoje pensa? A gente está investindo em edifícios híbridos para que a gente gere movimentação em diversos horários do dia, o que afasta as pessoas que estão ali para fazer outro tipo de coisa, que é assaltar, roubar um turista, enfim. Isso acaba diminuindo porque você está gerando movimentação constante ali naquele lugar. Você não tem horários reduzidos com poucas pessoas passando. E o desenvolvimento econômico, né? Com certeza. Exatamente. Exatamente. E você, como arquiteto, Hermano, quais são os principais desafios que você enfrenta para que os imóveis consigam ter essa valorização imobiliária? Olha, nosso maior desafio hoje, por incrível que pareça, é mão de obra qualificada e o imediatismo. Eu acho que é o que mais a gente tem de desafio aí. O imediatismo do cliente e a falta de mão de obra de mercado faz com que a gente tenha um pouco de dificuldade maior. Porque a hora de projetar, não. A hora de projetar ali, você está pensando num contexto geral, ali você consegue se debruçar. Mas na hora que entra a execução, fazer uma pessoa que é totalmente fora da área entender que ali precisa de prazo, que é um trabalho manual, precisa de mão de obra qualificada, a mão de obra qualificada está difícil. Então, assim, um dos maiores desafios hoje é mais voltado para a parte de execução, acredito eu. Hermano, e para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria saber de você duas coisas, tá? A primeira, para quem está começando a atuar como arquiteto, acabou de se formar, né? Basicamente a experiência de ação, de atuação ainda é muito pouca, porque você termina uma faculdade, não significa que você realmente está pronto profissionalmente, né? Eu acredito nisso, porque eu também eu considero isso. Que ideias que você pode dar, qual o conselho que você pode dar para quem está iniciando na profissão? E outra coisa que eu queria que você falasse para mim, na sua opinião, tá? Quais são os maiores pecados que os arquitetos cometem atualmente, assim, que também é uma dica para quem está começando. Aí você vai me colocar mas não precisa. Não, mas fala assim de maneira geral, tá? Assim, sem comprometer ninguém, assim, mas mais a sua opinião mesmo. Então, para quem está começando, Cris, eu aconselho a fazer, assim, volta a dar 50 passos para trás. Eu comecei como técnico em edificações, eu comecei estagiando, assim, eu comecei em cima de laje contando ferro. E eu acredito muito que você só tem como aprender na prática, a faculdade só te dá a teoria. Então, você precisa praticar, você precisa viver aquilo. A construção civil são diversas possibilidades. Eu, até hoje, com 16 anos fazendo o que eu faço, eu me deparo com problemas novos e com soluções novas e aprendo muito com a equipe de campo. Então, assim, colhe num mestre de obras, colhe num pedreiro, pergunte, o que você está fazendo? Para que serve isso? Foi assim que eu aprendi. Foi colando nas pessoas dentro da obra e perguntando e questionando e dialogando, porque eu não me sinto seguro em vender um produto que é acompanhar uma obra se eu não sei o que é aquilo. Qual é o processo? Está acontecendo. É exatamente a mesma coisa que a gente fala para o corretor de imóveis, que é assim, corretor não, o estagiário, porque o estagiário ainda não é corretor, ele tem que estar inscrito no Cresce. A gente dá a mesma orientação, começa a observar o trabalho do corretor de imóveis, acompanha o dia dele, vê todas as dificuldades que são passadas para você, quando você se tornar um corretor de imóveis, a situação ficar menos assim traumatizante, né? Não sei uma outra palavra não usar no momento, mas menos traumatizante. E para finalizar, eu quero saber, sim, o que você acha, de maneira geral, o que você acha que precisa mudar? Vou mudar aqui, vou modificar aqui a minha pergunta. O que você acha que precisa mudar na arquitetura? Acho que não sei se é na arquitetura, né? Eu acho que precisa mudar a forma com que talvez o CAL faça liberações de responsabilidade de obra,
talvez novos decretos e leis que peçam um pouco mais do que só um registro no CAU para dizer que você está apto para derrubar uma parede dentro de uma residência. Eu acho que envolve a vida de muitas outras pessoas. Sim. E é uma coisa muito séria, e eu acho que é pouco fiscalizado, porque é de uma grandeza muito, assim, muito grande. Acredito eu que seja difícil ter essa fiscalização 100%, mas eu acho que é muito falha ainda. Eu acho que tem muita gente no mercado de achismo ainda. Eu já peguei coisas bem complicadas e eu confesso que assustadoras. Com certeza. Irmã, eu queria agradecer aqui a sua participação, sua estreia na nossa TV Cresce. Muito obrigada, tá? E espero você com novas palestras, novas ideias, enfim, novas oportunidades. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Cris. Obrigado, Cresce. Obrigada a todos, um abraço, tchau, gente. Tchau, tchau.